Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão de isomeria da UFPR. Isomeria é o nome dado à recorrência de compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas que apresentam estruturas diferentes entre si. Os isômeros são classificados em constitucionais, que diferem na maneira como os átomos estão conectados, conectividade em cada isômero, e o estereoisômero, que apresenta a mesma conectividade mas diferem da maneira de como seus átomos estão dispostos no espaço. E aí tem uma classificação aqui, que é uma classificação dos estereoisômeros, tá? Que eles se dividem ainda em enantiômeros e diastereisômeros. Os enantiômeros, eles não são sobreponíveis, então eles são em mais de um do outro. Nós vamos usar um truque de um espelho para conseguir ver isso aqui. E os diastereisômeros, eles têm relação imagem-objeto, quer dizer, eles não têm relação imagem-objeto. Eles não são o mesmo isômero, mas eles também não são imagens. Mas eu vou te dar um exemplo prático, bem passo a passo, que você vai entender isso, beleza? Então, só vou ressaltar de novo, né? Enantiômeros. Eles têm imagem de relação imagem-objeto, quer dizer, um é imagem do outro, porém não é a mesma substância. E os diastereisômeros, eles não têm nem imagem um do outro, beleza? Então vamos lá. A classificação, tá? Só para traduzir o que foi dito aí. Existe plano constitucional, que é a isomeria, por exemplo, de função, cadeia, posição, metameria, tautomeria. E o estudo de hoje, que é espacial, que pode ser geométrica, aquela famosa cis-trans, e a isomeria óptica. Então nós vamos começar pela estereoisomeria mais fácil, que é a geométrica, né? Que vai ser a nossa famosa cis-trans. Então, primeira coisa, qual é a condição que eu tenho para ter isomeria geométrica? Tem duas condições, tá? A primeira delas é ter ou uma ligação dupla ou uma cadeia fechada. Só que repare que no carbono, tanto aqui da dupla como no carbono da cadeia fechada, eu preciso ter ligantes diferentes. Quer dizer, o R1 tem que ser diferente do R2 e o R3 tem que ser diferente do R4. Isso tem que ser tanto quando tiver uma dupla, tanto quanto eu tiver uma cadeia fechada. Então o R1 tem que ser diferente do R2, o R3 diferente do R4. Se o R1, tá? E o R3 estiverem do mesmo lado, imagina que é tudo diferente aqui, tá? E aqui a gente tem aquela prioridade que depois pode aprofundar, que é a prioridade para dizer quem que é os grupos prioritários e ver se eles estão do mesmo lado ou não. Mas eu vou te dar exemplos simples, tá? Que é o que a UFPR está cobrando, nada demais. Então, o R1 e o R3 estiverem do mesmo lado, a gente chama eles de cis. Se o R1 e o R3 estiverem, por exemplo, em lados opostos, vai chamar ele de trans. Cis quer dizer do mesmo lado, tá? E trans quer dizer transversal, quer dizer do outro lado, beleza? Isso está sendo bastante substituído por Z, que vem lá do alemão, que significa, da palavrinha zusammen, que significa junto. Então, eu gosto de falar isso aqui, né? Que está junto. Então, se eles estiverem do mesmo lado, assim, juntos, né? Chama de Z. E o E, que vem do alemão também, quer dizer gegen, só que a palavra alemão não ajuda nada, né? Tu não vai lembrar disso, né? Na hora da prova, então pode pensar que eles estão mais espalhados, né? Ou melhor, mais afastados, tranquilo? Então, junto e espalhados. Vamos para um exemplo prático, ó. Como o nome deles, né? A diferença entre eles vem da geometria, se vai estar do mesmo lado ou de lado oposto, né? O lado transversal, muda a geometria. Então, por isso que o nome é isomeria geométrica. Existe um exemplo aqui que é o mais interessante deles, né? Que é o ácido buteno dioico. Se você reparar nesse carbono aqui, né? Esse carbono da dupla, tem que ser o da dupla, tá? Ele tem o hidrogênio e uma carboxila. São coisas diferentes. Então ele pode estar desse jeito aqui, tá? Que vai estar do mesmo lado, digamos assim, que é chamado de cis ou Z. Ou desse jeito aqui, que vai estar transversal, né? Ó, esse hidrogênio está transversal a esse. Ou mais espalhado, né? Que a gente chama de E. Por que esse sempre é um dos mais interessantes que tem de toda a isomeria geométrica, né? Porque, por incrível que pareça, ele recebe nomes diferentes. A gente chama esse ácido butanodioico, quando ele for cis, a gente chama ele de ácido maleico. E o trans a gente chama de ácido fumárico.
Então, são dois exemplos bem típicos, assim, tá? Além das reações, né? Tipo, o ácido maleico, ele consegue fazer a desidratação, né? E criar o anidrido maleico. O ácido fumárico não desidrata. Então, tem outras diferenças bem legais entre eles. E só muda a geometria deles, eles recebem nome diferente, né? Eu acho que um dos poucos casos na química, na verdade é o único que eu conheço, né? Assim, consigo lembrar. Se tu tiver outro, assim, me indica aqui, né? Porque eu não lembro de outro, mas é um caso muito interessante na química. E é justamente ele que apareceu aqui, por exemplo, ó. Se tu olhar aqui assim, esse cara aqui é o nosso ácido butanodioico, só que essa aqui, se eu botar os hidrogênios aqui, você consegue ver que ele está sendo trans, e se eu botar os hidrogênios aqui, tu consegue ver que ele é o cis, né? Então, o maleico e o fumárico. Agora, vamos botar um espelho aqui, tá? Imagina que eu tenho um espelho aqui. Esse cara aqui não é a imagem um do outro. Então, se ele não é a imagem um do outro, né? Ele é uma estereoisomeria que a gente chama de diastereisômeros. Então, eu já identifiquei aqui uma isomeria cis-trans, né? E eu sei que os isômeros cis-trans são diastereisômeros porque não são imagem um do outro. Então, a gente não tem muitas alternativas não, tá? Se a gente conseguir matar mais uma, a gente já consegue matar a questão. Beleza? Então, vamos para a isomeria óptica, né? A isomeria óptica é quando a gente tem uma molécula assimétrica. E essa molécula assimétrica é caracterizada por vários carinhas, tá? Existem 3 grupos, né, de moléculas assimétricas. O mais famoso é o carbono quiral, o carbono assimétrico. Mas também tem o fósforo quiral, o enxofre quiral, tem derivados alênicos. Nós vamos focar nessa aqui porque a UFPR foi fácil, né, nessa questão e pediu o cara que mais cai, que é o carbono quiral, famosíssimo, né? Então, quando a gente tem carbono quiral, carbono assimétrico, é quando a gente tem 4 grupos diferentes ligados no carbono. Então, não pode ter ligação dupla, não pode ter ligação tripla, ele tem que ser um carbono, o símbolo dele internacional é esse asterisco aqui. Então, tem provas que esquecem de tirar o asterisco, daí já estão te entregando de barbada, assim. Olha, tem um carbono quiral. E esses grupos aqui, eles não estão num plano, tá? Então, se tu olhar para essa molécula aqui, tu vai dizer, cara, é uma molécula só. Mas, na verdade, não. Como esse carbono aqui ele é tetraédrico, né? O que vai acontecer? Eu posso ter disposições diferentes. Então, nós vamos fazer a seguinte agora visualização. Eu coloquei um espelho entre essas moléculas e essa molécula aqui realmente ela é a imagem dessa. Como essa molécula aqui é a imagem dessa, eles são enantiômeros, tá? Eles são objeto e imagem, e eles têm relação. É que nem eu colocar uma mão direita na frente do espelho, eu não sei se você sabe, mas vai aparecer a mão esquerda. Tu pode fazer esse teste em casa. Então, a tua mão direita na frente do espelho da mão esquerda. E a tua mão direita e a tua mão esquerda, elas não são iguais. Tanto que tem coisas, né, que a tua mão direita faz e a tua mão esquerda não consegue. Elas não têm a mesma coisa, tipo a luva, né? Dependendo do tipo de luva, a da mão esquerda não cabe na mão direita. Isso prova que tuas mãos são diferentes. Porém, elas são imagens uma da outra. A mesma coisa ocorre nessas moléculas aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Imagina que eu tenho uma molécula aqui com 2 carbonos quirais. Então, se eu tiver 2 carbonos quirais, eu posso ter uma molécula que não vai ser imagem uma da outra, e eu posso ter uma molécula que vai ser imagem uma da outra. Como é que tu vai descobrir isso? Cara, você vai ter que imaginar um espelho. Imagina um espelho aqui e tenta ver que essa molécula aqui ficou em mais de uma da outra. Aí tu vai dizer, oh, realmente. Então é enantiômeros, tá? Pode aparecer enantiômeros, enantiomorfos, enantiomorfos, o que for. Par de antípodas ópticos também tá valendo. Agora, repare que essa aqui ela não é imagem uma da outra. Se eu colocar um espelho aqui, tá? Elas não são imagem uma da outra. Então isso aqui é um tipo de asterisômeros na isomeria óptica também. Beleza? Bom, se um dia te perguntarem, tá, que não é o caso da questão, mas eu só botei aqui uma formulazinha de Van 't Hoff, muito conhecida. Se te perguntarem quantos isômeros essa molécula tem, como ela tem 2 carbonos quirais ali, tá? Então, 2 carbonos quirais, a gente vai dizer o quê? Ah, que ela tem 2 na 2 isômeros opticamente ativos, que daí vai dar 4 isômeros ativos, tudo bem? Se perguntar quantas misturas racêmicas, né? Aí tu só divide por 2. Ou tu usa uma formulazinha que é 2 na n-1, que eles também curtem, sabe, de misturas racêmicas ou de racematos, né? Ou racêmicos, tranquilo? Então vamos analisar essas moléculas aqui.
Olha só, a primeira, vamos dar uma olhadinha aqui, ela tem um carbono quiral, tem, né? Esse carbono aqui é um carbono quiral. E só me diz, ela é em mais de uma da outra? Deixa eu ver. Ela é em mais de uma da outra. Eu consigo ver que esses caras aqui tem que imaginar essa ligação aqui saindo do plano na sua direção, né? Essa ligação aqui em forma de cunha tracejada, ela está entrando lá no plano, né? Aqui do teu celular, no teu computador. E realmente elas são em mais de uma da outra. Então, a 1, a gente pode dizer que são enantiômeros, enantiomorfos, par de antípodas ópticos. Agora a 3, dá uma olhadinha na questão 3, né? Se a gente colocar um espelho aqui, deixa eu ver, o cloro, e olha só, esse hidrogênio aqui, a imagem dele não pode dar uma outra coisa, né? Então, esse cara aqui não é imagem do outro. Só que ela tem, são isômeros, tá? Não é a imagem do outro, mas são isômeros. Vamos fazer o seguinte, imagina essa aqui, você rotar ela, tá? Se você girar ela, já que elas não são imagem do outro, né? Eu acho que esses dois CH3, esse CH3 que ele tá lá no fundo, ele vai parar aqui na frente, ó. Imagina, segura o cloro aqui com a mão e faz essa molécula girar. Tu consegue ver que essa molécula aqui vai ser exatamente essa? Então, isso aqui, na verdade, é o mesmo composto. Eles estão tirando contigo, tá? Coisa que tu não consegue fazer aqui. Se eu segurar esse cara aqui com a mão, né? E girar essa molécula, não dá essa aqui, né? O hidrogênio que está aqui atrás vai ficar aqui na frente. Então, essa molécula aqui são moléculas diferentes e imagem uma da outra. Já essas moléculas aqui, elas são idênticas, elas são iguais. Só estão brincando contigo. E essa molécula aqui, olha só, se eu botar um espelho, eu consigo ver esse CH3 aqui. Só que olha só, aqui tem um carbono aqui para cima, né? E aqui tem dois carbonos, né? Esses caras aqui, eles não têm nem a mesma fórmula. Então, esses caras aqui não são isômeros. E por isso, nossa resposta aqui fica a letra B. Beleza? Bom, gente, se você chegou até aqui, eu peço que você deixe um like, deixe um comentário, faça alguma coisa para me ajudar a resolver as questões para você. E eu vou deixar alguns vídeos aqui que possam te ajudar na prova da UFPR, beleza? Então tá. Valeu, gente. Bons estudos aí, tá? Forte abraço. Tchau.